Esta é a impressão intangível. Aqui, uma vez mais, em comunhão com a fonte inesgotável de energia. Hoje quero falar-vos em alimentação consciente. Mas a que alimentação é que eu me estou a referir? O que eu entendo por alimentação consciente é muito mais do que o alimento físico que nós colocamos na nossa boca e que é digerida pelo nosso corpo. É muito mais do que isso. A alimentação consciente é a alimentação do corpo, da mente e do espírito. E por isso este é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos sobre alimentação consciente. Este primeiro será dedicado à alimentação do corpo físico. Depois, no segundo, será abordada a questão da alimentação da mente e no terceiro será obviamente, a alimentação do nosso espírito. E então vamos focar-nos na questão da alimentação do nosso corpo. Mas para isso é importante nós entendermos, para começar, como é que isto acontece e que tipo de alimentos é que nós estamos a consumir e que tipo de energia é que eles têm. E mais do que isso, em que é que isso contribui para o nosso bem-estar ou não. Por isso vamos cá ver, todos nós temos aquela que é a energia vital, que não é mais do que aquilo que nos mantém vivos. E claro que a qualidade da energia vital que nós vamos ter irá determinar como é que nós vamos nos sentir. Vão determinar a qualidade da nossa vida. Claro que se nós estamos com a nossa energia vital em baixo, que está quase na reserva, digamos assim, é óbvio que nós não vamos ter qualidade de vida. Se nós estamos com a energia em alta, estamos com muita vitalidade, é sinal que estamos a fazer ou ter comportamentos nesse sentido, para que a nossa energia seja a mais equilibrada e harmonizada. E por isso é que a alimentação aqui é fundamental. Não é o único elemento que nos vai trazer bem-estar a todos os níveis, mas é um dos elementos fundamentais para manter-nos equilibrados. Porque a comida é energia. Não é, como eu vos disse inicialmente, somente o alimento físico. A alimentação é vida. É vida se nós estivermos a fazê-lo com consciência. Se estivermos a consumir coisas que nos estão a trazer vida e não coisas que nos estão a tirar vida. E isto é importantíssimo. Porque fala-se muito em energia vital, fala-se muito em Ki, fala-se muito em prana, que não é mais do que a energia que nos alimenta. É, no fundo, o combustível que nós precisamos para estar vivos e ter qualidade de vida. Mas isto é uma energia que, na realidade, não se vê, não é visível, não é algo que nós possamos ver a olho nu e que haja uma forma de conseguirmos detectar se alguma coisa não está bem. Não, nós sentimos essa energia. Nós sabemos quando energeticamente nós não estamos equilibrados. Ou porque nos sentimos depressivos, ou ansiosos, ou porque o nosso corpo físico não está bem, temos sintomas, temos dores físicas que obviamente vão lançar o alerta de que alguma coisa não está bem. E nós sabemos isso. Nós podemos ignorar, mas nós sabemos quando há algo que não está a funcionar. Quando a nossa energia vital não está no seu auge. Não está, na medida do possível, equilibrada e harmonizada. E por isso a questão de alimentar-nos com consciência é preferir alimentos
que nós sabemos que nos fazem bem. E para isso eu tenho que falar um pouco da minha experiência neste processo de tornar-me cada vez mais consciente consciente em relação à minha alimentação. E isso aconteceu quando eu fiz um curso de culinária macrobiótica, que mais do que um curso de culinária, mudou completamente o meu estilo de vida, porque é uma filosofia, é a filosofia macrobiótica. E que não é mais do que nós alimentarmos-nos com consciência e alimentarmos de uma forma equilibrada. Daí que até existe a pirâmide também macrobiótica, que nos guia no sentido de ter uma alimentação mais equilibrada possível. Porque a verdade é que muitas pessoas, cada vez mais, estão a deixar de consumir produtos de origem animal. Mas isso por si só não basta para ter uma alimentação equilibrada. Porque é necessário consumir os nutrientes, as vitaminas necessárias para o bem-estar do nosso corpo. Porque eu posso ser vegetariana e comer batatas fritas todos os dias. E isso é ser vegetariana. Mas isso, a médio e longo prazo, não me vai trazer bem-estar. E por isso a macrobiótica não é mais do que um guia para nos alimentarmos de forma consciente e termos uma alimentação nutritiva. Mas mais do que isso, a alimentação macrobiótica, no fundo, faz-nos também repensar a questão de estarmos em harmonia com a natureza. Porque nós estamos em comunhão com a natureza constantemente. Aliás, não é por acaso que eu começo os vídeos a falar em comunhão com a natureza. Porque nós estamos constantemente em comunhão com a natureza. E por isso é que a alimentação macrobiótica, no fundo, vai sugerir que nós nos alimentemos com os alimentos da época para estarmos harmonizados com a natureza. E por isso fala-se em 5 elementos ou 5 transformações. E uma delas é a árvore tem fogo, solo, metal e água. Claro que cada uma depois está associada a uma estação do ano, mas mais do que isso é nos alimentarmos em harmonia com aquilo que a natureza nos oferece naquele momento. Por exemplo, comer morangos no inverno não está alinhado não está em harmonia com a natureza, porque os morangos normalmente surgem no final do verão. E é essa harmonia que é necessária. O nosso corpo está constantemente a trabalhar para que a harmonia aconteça. E daí que a doença muitas vezes é a tentativa, aliás, muitas vezes não, todas as vezes, é a tentativa do nosso corpo de se harmonizar. Ele está ali a tentar se harmonizar. E é fantástica a capacidade que o nosso corpo tem de se harmonizar. Mesmo que nós passemos anos a ter hábitos de vida que não são os melhores para o nosso bem-estar e para a nossa qualidade de vida, é possível curar o nosso corpo mudando a alimentação e os nossos hábitos de vida. E isso foi a experiência que me foi passada pela minha mentora de macrobiótica, porque ela era consultora também de macrobiótica, e ela havia testemunhado casos incríveis de pessoas que a procuravam, que estavam com doenças graves e que somente com a mudança da alimentação e, claro, de alguns hábitos de vida, ela curou-se. As pessoas curavam-se. E isso é fantástico, porque o nosso corpo tem uma capacidade de harmonização que é fantástica, mesmo que às vezes nós não o tratemos da melhor forma. E por isso é que é importante estar consciente disto. E também, ainda falando da questão da energia, nós temos os chakras, que são os nossos centros de força, e os nossos meridianos, que eles atravessam o nosso corpo na vertical, e que não são mais do que canais de energia. E, portanto, é importante alimentarmos o nosso corpo com a energia certa. E claro que os nossos chakras vão captar a energia, eles vão filtrar a energia também. Mas se nós não estamos a alimentar-nos
em sintonia com essa energia, em sintonia com aquilo que nós queremos, em sintonia com uma vida mais equilibrada, mais saudável, é óbvio que os nossos chakras vão ficar bloqueados, a energia não vai fluir nos nossos meridianos e claro que isso vamos desenvolver doenças, vamos desenvolver coisas que não nos vão proporcionar qualidade de vida. Claro que isso pode ser manipulado, existem muitas terapias complementares que podem auxiliar, por exemplo, no caso dos meridianos, nós sabemos que a acupuntura utiliza os meridianos para poder, obviamente, desbloquear esses canais energéticos, mas mais do que isso é termos hábitos de vida que nos possam proporcionar esse bem-estar, mas são hábitos de vida diários. É alimentação, claro, importantíssima, é excluir tudo aquilo que não nos faz bem, açúcar de absorção rápida, o açúcar refinado, excluir ou tentar ao máximo excluir isso, ser algo que nós só consumamos esporadicamente, porque tem um sabor amargo na nossa vida, embora tenha o nosso paladar seja doce, ou que nos saiba de uma forma doce, mas isso causa-nos muitos problemas. O açúcar está associado a muitos problemas de saúde. E por isso existem alternativas saudáveis, existe a geleia de arroz, existe a geleia de milho, malte de cevada, geleia de agave. São açúcares de absorção lenta que ficam armazenados no nosso corpo e que ele vai buscar quando necessita. Enquanto que os açúcares de absorção rápida, que é o meu caso de açúcar, aqueles adoçantes artificiais, que ainda são mais prejudiciais que o próprio açúcar refinado, como também o mel, e a frutose, são açúcares de absorção rápida e o nosso corpo não vai conseguir assimilar aquele açúcar todo e vai acabar por desenvolver problemas. Outra coisa também, em relação à filosofia macrobiótica e que cada vez se tem falado mais, que é não há necessidade de estarmos constantemente a comer, como muitos especialistas, entre aspas, na área, têm-nos feito acreditar. Porque o nosso corpo é uma máquina. O que é que acontece com uma máquina se vocês a colocarem a funcionar 24 horas por dia? Ela vai acabar por avariar. Vai acabar por surgir problemas. E o nosso corpo é exatamente igual. Nós precisamos de ter espaços, intervalos de tempo em que o nosso corpo está de facto a repousar. E quando falamos do nosso corpo, vamos focar-nos no nosso sistema digestivo. Se nós estamos constantemente a comer, o nosso corpo não tem descanso. O nosso sistema digestivo vai estar constantemente a funcionar. E isso vai desenvolver problemas, obviamente. E daí que se aconselha a ter somente 3 refeições por dia, mas que sejam 3 refeições nutritivas. Porque aí nós não vamos ter a necessidade de fazer refeições intermédias, nem que sejam snack, porque aí está, o nosso corpo não vai precisar. Porque recebemos todos os nutrientes necessários naquelas 3 refeições e conseguimos aguentar perfeitamente até à próxima, sem sentir fome. Porque aí está, o processo digestivo vai acontecendo naturalmente e vai retirando os nutrientes que necessita para nos manter com energia para o nosso dia-a-dia. E claro, não comer quando vamos descansar, quando vamos dormir. Pelo menos comer 3 horas, jantar 3 horas antes de ir dormir. Porque se não o fizermos, o que vai acontecer é que durante a noite o nosso sistema digestivo vai continuar a funcionar. E isso não vai permitir muitas vezes com que nós até repousemos. Muitas pessoas têm insónias e é porque fazem refeições muito pesadas quando vão antes de irem para a cama e depois não entendem porque é que não conseguem dormir, porque aí está, o corpo não sente que é hora de repousar, ele está a funcionar, ele está ativo, ele precisa trabalhar. E daí que tanto refeições como também líquidos, porque se nós tomarmos líquidos 3 horas antes de ir, menos de 3 horas antes de ir para a cama, o que vai acontecer é que também o nosso sistema urinário vai ficar sobrecarregado. E falando em sistema urinário, a água, por exemplo, chegou a um ponto
em que muitas pessoas acham que isto é uma competição para ver quem é que consome mais água. Eu ouço pessoas falarem disso como se isso fosse uma conquista. Eu consumo 3 litros de água por dia, 4 litros de água por dia. É como eu digo, parece que é uma competição. E na verdade não é. Se formos à base, porque é que necessitamos de consumir água? Sim, nós precisamos de água. Nós precisamos disso para viver, mas não precisamos dela em excesso se temos uma alimentação equilibrada. Se não temos uma alimentação equilibrada e consumimos muitos produtos com toxinas, é óbvio que temos que eliminar essas toxinas de alguma maneira. E daí que surge a água. A água vai acabar por eliminar muitas dessas toxinas. Mas o que estamos a fazer não é mais do que sobrecarregar o nosso sistema urinário constantemente. E isso é óbvio que vai trazer problemas a médio e longo prazo. Porque aí está, vamos estar constantemente a sobrecarregar o nosso sistema urinário com uma quantidade absurda de água. E daí que, se tivermos uma alimentação equilibrada, se não consumirmos produtos, ou pelo menos porque é assim, claro que existem sempre toxinas e todos nós vamos acabar por sempre ingerir produtos que têm toxinas. Mas existem produtos que nós sabemos que têm mais do que outros. Por exemplo, a carne processada tem muitas toxinas. Tem uma quantidade absurda. Aliás, não é por acaso que o consumo de carne está associado a doenças como cancro, por exemplo. E daí que se nós fizermos esse movimento na nossa vida de eliminar estas coisas, não vamos necessitar de andar a beber água sem sede e só a nos forçar a fazer isso. Porque aí está, isso não vai ser benéfico. Isso vai trazer consequências menos boas a médio, longo prazo. Claro que existem também outras coisas que não são benéficas, vícios. Os vícios também é aquilo com que nós estamos a alimentar o nosso corpo. Se nós estamos a consumir álcool em excesso, tabaco, aquilo que seja, drogas, o que seja, aquilo que estamos a colocar no nosso corpo vai, sem dúvida, influenciar a qualidade da nossa vida. E claro que esses vícios só vão trazer problemas. Mas isto é do conhecimento geral, mas muitas pessoas continuam a fazê-lo. Porquê? Porque não é o vício em si, é a carga emocional, é a causa emocional até, que vai fazer com que as pessoas vão consumir esses produtos. E isso é que tem que ser repensado. Porque aquilo que está a ser feito é tentar arranjar-se ali um escape que, na verdade, não vai trazer qualquer benefício e que não vai fazer nada pelo nosso emocional. Vai trazer ali uma sensação de alívio imediato, que até é fictícia, e nada fica resolvido. Portanto, é ir bem fundo ao motivo pelo qual fazemos as coisas. E por isso, mais do que isso, para o equilíbrio do nosso corpo físico, é nós termos uma alimentação consciente, é fazermos exercício, que é muito importante. E na questão do exercício, o que eu quero dizer é façam algo que vos dê prazer. Porque o que acontece, e vocês devem conhecer sem dúvida alguém que diz: eu já fiz a minha inscrição no ginásio ou academia e só fui uma semana ou só fui 2 semanas e perdi o interesse, perdi a motivação. Porquê? Aí está. Porque é algo que as pessoas estão a fazer forçadas, não é algo que elas estejam a fazer porque gostam daquilo. E por isso é encontrar algo que te permita fazer exercício físico e que também te dê prazer, que gostes de fazer. Se gostas de caminhar, vai caminhar. Se gostas de fazer yoga, faz yoga. Se gostas de dançar, gostas de música, basta colocares uma música, mesmo em casa, e dançares ao som daquela música. É exercício físico. Gostas de nadar, gostas de fazer ciclismo, faz algo que gostes. Faz algo que no fundo não seja uma obrigação, porque aí tu vais ter a motivação de continuar a fazê-lo. E quando é algo que tu sentes a obrigação, tu não vais conseguir manter aquilo por muito tempo. Vais acabar por desistir
Porque aí está, falta essa motivação extra, que é o combustível para que continues a fazê-lo. E também ter momentos de repouso. É o equilíbrio, é repousar e exercitar o nosso corpo. E daí que a qualidade do nosso sono também é muito importante. É muito importante nós dormirmos aquele número de horas que nos permita também estar depois energizados para nos mantermos durante todo o dia. E isso, claro, muitas vezes quando nós não estamos a dormir, é sinal de que precisamos tranquilizar a nossa mente ou porque o nosso corpo físico está sobrecarregado com coisas que, na verdade, estão a desarmonizar os nossos ciclos naturais, incluindo o de descanso, o de repouso, o de sono. E por isso isto é uma das coisas. Também queria falar na questão da energia yin e yang, porque nós sabemos que, no fundo, nós estamos sempre a tentar harmonizar-nos. O nosso corpo também tem essa tentativa. Mas claro que existem alimentos que são mais yang, que são mais, digamos assim, são mais densos, têm uma energia de contração. E existem alimentos que são mais yin, que são mais leves, que nos permitem uma expansão até. No fundo, eles são dois opostos, mas a ideia aqui é que haja um equilíbrio, porque no fundo, quando nós consumimos um alimento que é yin, que é mais leve, é mais, por exemplo, uma salada, é mais yin, é mais leve. Muitas vezes nós precisamos de consumir algo mais yang para harmonizar essa energia. Mas mais do que isso nós temos ou uma alimentação mais yin ou mais yang. Aqui o que interessa é pensar o que é que eu quero fazer, que vida que eu quero ter, o que é que eu quero seguir, que tipo de energia que eu quero ter. Porque se nós queremos ter uma energia mais leve, mais solta, mais yin, nós precisamos consumir alimentos mais yin. Se nós queremos ter uma energia mais yang, mais densa, mais de contração, aí está, vamos consumir alimentos que sejam mais yang. Mas se nós estamos a evoluir, nós vamos querer ter uma energia mais yin, mais de conexão com o todo que nós somos. E isso é mais yin, por isso alimentos mais leves, energeticamente mais leves, mais nutritivos. Mais yang são as carnes processadas, aqueles alimentos mesmo mais densos energeticamente, que existem obviamente muitos e que nós sabemos. Daí que é, no fundo, ter hábitos de vida e alimentar o nosso corpo físico de forma saudável. Isto é a base. Claro que nós não atingimos um ponto de perfeição em relação a isso. Todos nós temos coisas a trabalhar. Todos nós temos hábitos de vida que nós sabemos que não são os melhores. Mas aí está. É caminhar na direção da consciência, de ter uma alimentação mais consciente. Inclusive aquilo que colocamos no nosso corpo também. Por exemplo, os produtos de beleza. É terem atenção ao que é que nós estamos a colocar no nosso corpo físico. São produtos que, no fundo, estão a causar crueldade no mundo animal ou não? São produtos que têm toxinas e que estão a entrar na nossa corrente sanguínea e que estão a prejudicar-nos ou não? O que é que nós estamos a usar no nosso corpo? Tudo aquilo que nós colocamos no nosso corpo. Eu acredito que se nós não podemos comer os produtos que estamos a colocar na nossa pele, é porque alguma coisa está mal aqui. E daí que existem óleos, por exemplo, óleos que também podem ser usados para cozinhar e que são saudáveis, que podem ser colocados na nossa pele. Por exemplo, o óleo de grainha de uva, que é um óleo saudável e que é um óleo que também podemos usar para cozinhar. E isso é algo que não nos vai prejudicar, porque se nós podemos comer, e se é saudável, também não nos vai prejudicar se colocarmos na pele. Daí que é olharmos para os nossos hábitos diários e ver o que é que de facto nos está a trazer bem-estar ou não. E na questão da alimentação,
é muito importante termos uma alimentação equilibrada, olharmos para aquilo que precisamos em termos nutritivos, em termos nutricionais e consumir isso, mas de uma forma harmoniosa. Se eu necessito proteínas que necessito diariamente, em vez de consumir carne, existem outras fontes de proteínas. Existe os brócolos, por exemplo, existe tofu, existe a espirulina, que é riquíssima até em proteínas, as sementes de chia, muitas coisas que têm as proteínas que nós necessitamos e que são benéficas. Mas, ao optar por esses produtos, optemos por produtos que sejam orgânicos, que aí não irão ter toxinas que nos irão prejudicar. E é isto, no fundo, que eu queria falar sobre a alimentação do nosso corpo. Claro que este é um tema que eu poderia estar aqui a falar horas e entrar em assuntos mais específicos, como, por exemplo, também lembrei-me agora da questão da energia associada a muitos hábitos que nós temos na nossa vida e obviamente que prejudicam o nosso corpo físico, mas já tem aqui muitos elementos para reflexão. E eu desafio-te a, no final deste vídeo, escreveres os teus hábitos em termos de alimentação diários e colocares o que é que te faz bem, o que é que não te faz bem, o que tens consciência que não te faz bem e o que é que podes fazer para substituir aquilo, de forma a que tenhas mais qualidade de vida. Porque é tudo em relação a isso, é termos mais qualidade de vida, é termos hábitos que nos vão fazer desenvolver o melhor que há em nós e ter energia para viver as nossas potencialidades. Esta foi, uma vez mais, a impressão intangível, aqui em comunhão com a fonte inesgotável de energia. Gratidão por assistirem aos vídeos.